Quando a gente olha o mapa da América do Sul, o esperado é encontrar dois grandes mundos no meio do continente. De um lado a floresta amazônica e do outro o cerrado, com seu campo e suas árvores tortas. Tudo mais ou menos organizado. Mas entre esses dois mundos, bem no coração do continente, existe um terceiro lugar, que não se encaixa em nenhum padrão. Uma anomalia geográfica no estado do Mato Grosso do Sul. E ele tem uma característica que nenhum outro tem. Se você pegar duas imagens de satélite da mesma região, tiradas em meses diferentes, vai jurar que está olhando a lugares distintos. Numa delas, uma imensidão de água, um espelho que reflete o céu até onde a vista alcança. E na outra, uma terra firme, campo seco, gado pastando onde antes tinha peixe nadando. É o mesmo lugar. Esse é o Pantanal. E isso gera uma pergunta: por que existe bem aqui no meio do continente uma planície do tamanho de um país que vira um lago em metade do ano e no outro vira um campo? Muita gente imagina que a resposta é simples: deve chover uma quantidade absurda de água ali, o ano inteiro, e por isso o lugar vive alagado. Mas essa explicação está parcialmente errada, e o mais estranho é que boa parte da água que inunda o Pantanal nem cai ali. Ela vem de longe, de fora, escorrendo de outro lugar. Então, o que acontece de verdade? Por que a água se junta justamente aqui, nesse pedaço de terra, e não se espalha por todo o resto da América do Sul? Para responder isso, primeiro precisamos entender o tamanho do problema. Essa planície não é um lugar qualquer ou uma poça grande na estação chuvosa. Ela tem cerca de 150 mil km² só dentro do Brasil, espalhados no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E não termina na fronteira, continua na Bolívia e no Paraguai, formando um bloco ainda maior. Somando tudo, é a maior planície alagável do planeta. Não existe outra área úmida contínua desse tamanho em lugar nenhum da Terra. Ou seja, não é um detalhe no mapa, é realmente uma anomalia geográfica na América do Sul. Mas então, por que essa água se acumula exatamente aqui nesse ponto e não em outro? Parte da resposta está no que existe em volta. O Pantanal ocupa uma grande área rebaixada, uma espécie de tigela larga no meio do continente. E toda essa tigela tem uma borda. Ao redor da planície, subindo em quase todas as direções, estão os planaltos e terras mais altas, como as serras e as chapadas, como a Chapada dos Guimarães, ao norte, e as serras que fecham o leste e o sul. Ou seja, enquanto a planilha é baixa, muitas vezes por volta, a altitude é muito maior. Essas bordas se erguem centenas de metros acima dela. Então o Pantanal não está solto no meio do nada, ele é o fundo de uma bacia, e o fundo de uma bacia tem uma função natural: juntar tudo que desce das bordas. E é aqui que aparece a coisa mais estranha desse lugar. Durante grande parte do ano, é um imenso mar de água doce, com peixe, jacaré, capivara nadando por quilômetros. Durante a outra parte, a água recua e o chão aparece. O capim rebrota e o mesmo lugar vira um pasto firme. Não é que uma estação seja um pouco mais molhada que a outra. São dois ambientes completamente diferentes. Isso não deveria acontecer. A água que sobe até virar mar e depois recua? Que mecanismo é esse? E a primeira coisa que vem à sua cabeça é a chuva. Se o lugar alaga tanto, é porque deve ser um dos pontos mais chuvosos do Brasil. Deveria chover sem parar. Mas isso está errado, é só vermos os números. Quando a gente vai atrás da quantidade de chuva que cai no Pantanal, descobre que não é nada demais. Chove ali mais ou menos o que chove em muita região vizinha que não vive alagada. E inclusive é relativamente seca no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Tem pedaço da Amazônia, logo ao norte, que recebe bem mais chuva e continua sendo uma floresta sem virar lago. O que define o Pantanal não é a água que chega, é a dificuldade que essa água tem de ir embora. O Pantanal é provavelmente uma das superfícies mais planas que existem. E quando digo plana, é plana mesmo. No sentido norte-sul, o terreno desce algo entre 2 e 5 centímetros a cada quilômetro. Para pensar nisso por um minuto. A cada 100 quilômetros percorridos, o chão baixa uns 2 ou 3 metros apenas. No máximo. É praticamente nada. Para a água, é como se ela estivesse tentando escorrer sobre uma mesa. Sobre uma mesa, a água não corre, ela apenas se espalha. É exatamente isso que acontece. Quando a chuva chega, a água não tem para onde descer com pressa e ela transborda dos rios, se abre pelos lados e vai cobrindo o campo, avançando 20 e 30 quilômetros para longe. E se não chove tanto assim no Pantanal, de onde vem toda essa água? A resposta está justamente nas partes mais altas.
A água vem de cima, vem das bordas. Lembra dos planaltos que cercam a planície, correto? É lá que chove forte, a chuva cai nas serras e chapadas ao redor se junta a dezenas de rios e todos esses rios descem correndo em direção ao ponto mais baixo. Rio Cuiabá, Rio São Lourenço, Rio Taquari, Rio Miranda, Rio Aquidauana e o mais importante de todos, o Rio Paraguai, que funciona como um cano natural, que tenta drenar a bacia inteira. Só que ao chegar na planície, esses rios encontram aquele chão quase sem inclinação. E aí eles perdem força, perdem a velocidade e começam a serpentear em curvas intermináveis. A água que desceu depressa da montanha de repente quase para e acaba represada ali. Ou seja, a cheia no Pantanal não é feita pela chuva local, ela é feita pela chuva do Planalto, que demora a chegar. E essa demora cria um fenômeno mais marcante do lugar, e que deixa esse lugar sendo de fato uma anomalia geográfica. Como a água precisa atravessar toda a planície antes de escoar, ela chega atrasada. O pico da cheia acontece 1 ou 2 meses depois das grandes chuvas. E mais estranho ainda, a cheia viaja. Ela começa lá no norte, no começo do ano, e vai descendo devagar pela planície, chegando ao extremo sul só pelo meio do ano. Em alguns lugares, o auge da inundação acontece justamente quando a estação chuvosa já acabou completamente e o céu está limpo. O campo pode estar alagado sobre um sol de seca, porque a água que cobre caiu há muitos meses, muito longe dali. Os cientistas até dão um nome para esse vai e vem: um pulso de inundação. É o coração do Pantanal. Esse pulso é tão poderoso que, com o tempo, ele desenhou a própria cara da paisagem. Quando um rio sai da montanha e despenca naquele chão, ele se comporta de um jeito curioso. Ele começa a se abrir em vários braços, como os dedos de uma mão espalhados, largando areia e sedimentos por todos os lados, e com o passar dos milhões de anos, isso forma um gigantesco leque no terreno. Os geógrafos chamam essas estruturas de megaleques. E o Pantanal tem o maior exemplo disso no mundo, o megaleque do Rio Taquari. No centro da planície é tão grande que supera leques famosos de outros continentes. É uma abertura de forma de leque com dezenas de milhares de quilômetros quadrados, construída pela própria água ao longo dos milhões de anos. Isso começa a explicar por que essa planície é tão reta. Ela foi em boa parte moldada por rios largando materiais em cima dela, de novo e de novo. Isso gera até uma outra pergunta: por que o Pantanal não vira de vez uma coisa só? A resposta é o próprio pulso. O Pantanal não vira lago porque todo ano a água vai embora e o chão seca, e não vira floresta fechada porque todo ano a água volta e afoga tudo. Nenhum dos dois lados ganha. E é aqui que o detalhe mais fino de toda a geografia do lugar aparece. Numa planície tão plana, uma diferença mínima de altura muda tudo. Um trecho que fica meio metro mais alto do que o vizinho quase nunca alaga, e ali cresce mata. O trecho ao lado, meio metro mais baixo, fica meses debaixo d'água, e ali só vinga capim de brejo. Poucos centímetros de terreno separam a floresta do campo alagado. Por isso, visto de cima, o Pantanal parece uma colcha de retalhos. Manchas de mata, campo, vários tipos de biomas e microbiomas distintos no mesmo lugar. E até aqui a gente explicou tudo sobre como a água se comporta, e não explicou o mais básico: por que existe um buraco aqui? A gente disse antes que o Pantanal é o fundo de uma bacia, uma tigela larga cercada de planaltos, só que tigela nenhuma aparece sozinha. Alguém teve que cavar. Alguma coisa afundou justamente esse pedaço de continente, aqui e não a 200 km de distância. E essa causa não tem nada a ver com a chuva, rio ou inundação. Ela tem a ver com a cordilheira que fica ao lado da América do Sul, os Andes. Parece não fazer sentido, os Andes estão a mais de 1000 km dali, na beira do Pacífico. Como uma montanha tão distante teria formado um pântano no meio do Brasil? Mas é aí que tá o truque. Quando duas placas colidem e empurram uma cadeia de montanhas para cima, como aconteceu nos Andes, esse peso todo não fica parado, ele pressiona a placa continental inteira. E aí que a crosta, por mais dura que pareça, se comporta um pouco mais como uma tábua. Aperta uma ponta para baixo e a região do lado se deforma junto. Perto da cordilheira, a crosta afunda sobre o peso mais para dentro do continente. Ela empina de leve e logo adiante volta a ceder, abrindo uma calha rebaixada bem longe das montanhas. O Pantanal é justamente essa calha, e é por isso que o Pantanal é definitivamente uma anomalia geográfica. Algo que só aconteceu porque outra anomalia existe.
Mas o Pantanal não está sozinho, ela faz parte de uma fileira de terras baixas que acompanha a cordilheira à distância, junto com as planícies do Chaco e do Beni. E tem outro detalhe, o chão não afunda em qualquer lugar, ele cede onde já é fraco, e por baixo do Pantanal passa uma cicatriz antiga, uma zona de fratura aberta há centenas de milhões de anos, quando os blocos de rocha que hoje formam o Brasil se colaram uns com os outros para montar o continente. E os geólogos chamam essa linha de lineamento transbrasiliano. Quando o empurrão dos Andes chegou, foi por essa velha rachadura que a Terra afundou. O Pantanal se instalou em cima de uma ferida que o continente já carregava muito antes de existir qualquer rio ali. E aqui vem a parte que quase ninguém imagina. Isso não é o passado, está acontecendo agora. O Pantanal ainda está afundando. É uma das pouquíssimas regiões geologicamente vivas do Brasil. Um país que a gente costuma achar que é sismicamente morto. Mas ali a terra treme de verdade. Abalos são registrados com frequência, e o maior deles, perto de Miranda, no Mato Grosso do Sul, em 1964, chegou a 5,4 na escala Richter. Enquanto a bacia afunda, ela vai sendo entupida por sedimentos vindo das terras altas. Já são mais de 500 metros de material empilhado no fundo. Debaixo de toda aquela água mansa, o solo continua cedendo, milímetro a milímetro, mantendo aberta a bacia que ela mesma criou. Isso encaixa a última peça. As mesmas forças que rebaixaram o terreno também torcem e empurram os rios para baixo, ajudando justamente a alagar aquela região. E com isso a gente volta para o começo. Aquele lugar do mapa que parece um mar numa imagem e um campo na outra é justamente a anomalia geográfica que existe no território brasileiro. Ele é o ponto onde o Brasil, de tão plano, revela que ainda está se mexendo, puxado por uma montanha distante e por uma terra que nunca parou de descer.